Apresentado orgulhosamente pela Flamboyar, tá no ar o Vassurfagina. Eu sou a Carolina Bride, jornalista e uma das criadoras da Flamboyar, e aqui você vai ouvir as histórias, as experiências, visões e opiniões de mulheres envolvidas nas mais diversas frentes do surf. De surfistas, atletas, a fotógrafas, jornalistas, shapers, enfim, mulheres que de alguma forma movimentam a cena. Aqui a gente vai tratar o surf feminino como o que ele é de fato, surf. De qualidade, performance, coração e principalmente cérebro. Segue lá no Instagram, @flamboyar. Você também encontra a gente no Facebook, YouTube e no flamboyar.com.br. Segue o Vassurfagina aí no seu tocador de podcast para sempre receber as atualizações. Se você está no Spotify, segue e compartilha esse episódio nos seus stories. Se você está no Apple Podcasts, segue aí também e deixa sua recomendação. E se você está escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e mostra que você não só sabe, como também gosta de ativar o sininho. Você já percebeu que a quantidade de mulheres negras que você vê quebrando nas ondas não é proporcional à quantidade de mulheres negras que você vê no ranking da WSL ou até numa surf trip só por diversão? Se ainda não tinha percebido, provavelmente é porque você não é negra e não sentiu falta de se ver representada. Esse episódio do Vassurfagina é um dos mais esperados por mim, porque eu finalmente consegui entrevistar a Erika Prado, jornalista de surf que, antes de jornalista, viveu a experiência de ser uma surfista profissional. E eu digo finalmente não por falta de vontade, nem minha nem da Erika, porque a gente vem tentando marcar esse encontro há mais de um ano. A gente se encontrou algumas vezes, mas sempre correndo com o trabalho, a gente nunca conseguiu sentar com tempo para gravar essa conversa, que, para mim, é das mais necessárias no ambiente conservador que é o surf. Ah, blá 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 conservador. Se alguém ainda acha que isso é conversinha, pode gastar o português que contra a realidade não existe argumento. O racismo estrutural de uma sociedade que achou, e acha até hoje, natural não indenizar as vítimas da escravidão, achata as oportunidades de um igual desenvolvimento entre negros e brancos. Quando a gente junta na conta o gênero e as distâncias de um país tão grande e desigual quanto o Brasil, só não percebe quem não quer, que as mulheres negras e nordestinas partem na jornada de muitos degraus abaixo nessa escadinha de privilégios que é a vida. Muitos degraus abaixo do que a maioria de quem consegue correr atrás do surf profissional com condições suficientes de segurar os perrengues até atingir todo o seu potencial e ser reconhecido. Por isso, a Erika criou o movimento de surfistas negras. Além de repórter do canal Uhu, ela também tem no currículo o título de campeã baiana de surf profissional e nessa conversa ela traz tanta razão que eu só posso agradecer pelo privilégio de poder ouvir tudo que ela tem a dizer. E se eu fosse você, faria o mesmo. Vamos nessa! Oi, Erika, tudo bem? Tudo bem, Carol, e você? Feliz aqui com a tua presença no Vassurfagina. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. Queria começar essa nossa conversa aqui puxando logo de cara uma pergunta que eu acho essencial no surf hoje em dia. Na verdade, hoje em dia não, né? Acho que é essencial historicamente, na verdade, mas hoje em dia ela não pode ficar de fora. Assim. Queria saber a tua opinião sobre o surf, se ele é mais inclusivo ou mais exclusivo, assim. E falando aí não só, né, de gênero, falando também de cor, orientação sexual e padrões estéticos e tal, tudo que pode ser considerado fora assim daquele padrão conservador, né, que a gente vê por aí. Então, eu acho que o surf é um esporte não muito inclusivo para a maioria das pessoas que não moram próximo à praia ou não moram numa cidade praiana, né? E às vezes as pessoas não têm oportunidade de sequer começar a praticar o surf ou não se enxergam praticando aquele esporte, porque elas não se veem nos veículos de mídia, nos campeonatos de surf. A gente vai muito na onda dos nossos amigos também, né? Eu digo por mim, eu cresci na cidade de Itacaré, no litoral sul da Bahia, e é uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, e todos os meus amigos na minha infância praticavam o surf e a capoeira. Então, por influência dos meus amigos e do meu irmão mais velho, eu comecei a surfar e comecei a fazer capoeira. Então, foi meio que uma coisa orgânica. Mas eu tive a sorte, o privilégio de morar numa cidade praiana. Eu não precisava pegar transporte público para ir à praia, eu morava próximo à praia. Então eu tive esse privilégio. Essa oportunidade não é dada para todas as pessoas. Então tem muita gente que gostaria de surfar e que nunca ousa experimentar ou fazer uma aula de surf ou não tem grana para bancar uma aula de surf, porque a aula de surf é cara, uma prancha de surf é cara. Se você mora numa cidade que não tem praia, você vai ter um custo para chegar a uma cidade de praia.
Tem toda uma atmosfera que faz do surf um esporte quase que exclusivo para as pessoas que têm mais grana ou que têm mais oportunidade financeira, né, de estar num lugar de praia. E falando dos campeonatos, logo no meu início nas competições, eu não me ligava muito nessa questão racial. Eu achava que eu não ter patrocínio era uma falta de sorte. Eu fui campeã baiana em 2006, eu virei profissional em 2007, fiquei 3 anos ali, 3, 4 anos tentando viver do surf profissionalmente, me mudei para o Rio de Janeiro, iniciei uma faculdade e, paralelo a isso, eu competia. Na época, naquele período, as competições de surf aconteciam mais na região sudeste, na região sul, então foi uma jogada ótima para mim ter me mudado de Itacaré para o Rio de Janeiro para ficar mais próximo das competições e para começar a faculdade. E aí eu fui começando a entender que não era muita falta de sorte. As pessoas naquela época, elas queriam um padrão para patrocinar. Eu fazia coleção de revistas de surf e na época existia uma revista especializada em surf feminino chamada Fluir Girls. E eu comecei a reparar que quem estava na capa da revista, na maioria das vezes, ou era uma modelo que por acaso experimentou o surf numa viagem de férias, ou era um homem modelo estampando uma capa de surf feminino, ou era as surfistas que se enquadravam naquele padrão modelo / surfista. Uhum. Então, as marcas querem visibilidade, né? Uhum. Eu super entendo isso. As marcas querem visibilidade e a mídia dá visibilidade só para um determinado padrão de surfista. Então, quem que vai ter patrocínio? São essas surfistas que estão na mídia. Então, eu acho que é um problema estrutural que eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho para tentar mudar essa realidade. Uhum. Porque hoje em dia estamos na era do Instagram. Hoje em dia as marcas não querem só a pessoa que surfe bem e esteja bem posicionada no ranking. As marcas querem uma pessoa que fale bem, se comunique bem, tenha seguidores, seja de fato um influenciador, uma pessoa engajada. E não só um surfista. É um processo, assim. A cada dia que passa eu entendo um pouco mais, eu estudo, tô me adaptando a tudo nesse mundo que está acontecendo. Sim, sim. Até por esse ponto de vista, a gente fez um episódio até essa semana do Surf de Mesa, do outro podcast aqui, né, que a gente tem, falando justamente sobre isso, sobre o processo do surfista como influenciador, né? Tipo, a necessidade hoje da pessoa, além de surfar, ter resultado e tudo mais, ser um influenciador. Às vezes até colocados pelo mercado e tal, como um critério até mais relevante, entendeu? Né? Um processo de influenciarização do surfista, assim. Eu queria saber a tua opinião. A minha visão é de que, de certa forma, isso antigamente já era, antes de rede social, já acontecia com as mulheres. E o fato da rede social surgir, talvez os homens hoje estão sentindo mais essa pressão da estética, do ter que ser um modelinho, ter que fazer a imagem, entendeu? Depender da própria imagem do que as mulheres, assim, que hoje em dia podem ocupar realmente os espaços e berrar o que elas querem berrar, assim, tipo, você pode influenciar as mulheres que não estão, né, que não são aquele padrão que a mídia tem como o padrão ideal e tal, né? Ou, enfim, como que as marcas enxergam como mais vendável e tudo mais. Então, a minha visão é que, de certa forma, a rede social contribuiu nesse processo mais para o lado feminino do que para o masculino no surf, assim, nessa questão da imagem, sabe? Explorar outras qualidades, assim. Sim, eu acho que é um mercado novo, né? É uma nova oportunidade de trabalho, mas, como você falou, já acontecia isso de uma outra forma, né? Quando não existiam as redes sociais. E eu acho que o ponto positivo dessa era digital é que a rede social é gratuita, né? Você pode influenciar, você pode se comunicar com as pessoas de forma gratuita e você pode militar, você pode questionar as coisas. E muita gente está aproveitando bem o fato de ser uma influenciadora, de ter bastante seguidores, para comunicar, para aprender, para evoluir como pessoa, assim. Eu acho que é um ponto positivo, mas eu acho que é chato quando isso é levado como... Quando uma marca, uma empresa coloca isso como principal fato para patrocinar uma atleta. Eu digo no sentido da pessoa competidora, porque a pessoa que compete surf, eu já fui competidora, então eu falo por experiência própria, a pessoa tem a responsabilidade de
fazer a preparação física, de ter uma boa alimentação. A preparação física não é só um funcional, é funcional, é academia, é natação. Nem todo mundo tem essa estrutura toda, né? Mas o mundo dos sonhos, né? É ter toda essa estrutura e também ter um apoio psicológico. Aí você tem que também estudar inglês, né? Porque você vai participar de eventos internacionais, você vai ser questionado, vai ter que dar entrevista em inglês, então é ideal você estudar uma língua. Então, assim, o competidor já tem 1000 tarefas para fazer. E aí, colocar essa questão de, mas aquela pessoa ali se comunica bem, tem 200 mil seguidores no Instagram, vamos patrocinar ela. Uhum. Eu acho que botar isso como principal fator para patrocinar uma pessoa não é no ideal. Mas acho que pode ter um equilíbrio. Acho que o legal seria encontrar um equilíbrio. Uhum. Eu vejo hoje muitas meninas que surfam bem e não tem uma estrutura de equipe para evoluir, porque a gente precisa de um toque também para evoluir, para ter uma pessoa para te falar, olha, o caminho é esse, você pode, né, o que os managers faziam na minha época. Eu lembro que eu tive orientação do Gabriel Macedo, foi meu técnico, ele era meu técnico, mas ele me dava um apoio psicológico do que, olha, Érica, você pode fazer isso, é legal você estudar, vamos conseguir um patrocínio aqui, um apoio para você estudar inglês e tal. Então, assim, de ter uma orientação de uma pessoa mais experiente. Da minha geração, tinham algumas surfistas muito boas. A Diana Cristina era a sensação, assim, da minha geração. Ela é um pouco mais nova que eu, acho que 2 anos mais nova que eu. Mas, na minha época, ela ganhava todos os campeonatos. Ela foi campeã brasileira em todas as categorias. Sub-12, sub-14, sub-16. Na época era Mirim, Júnior, Open. Ela ganhou todas as categorias, teve patrocínio durante uma época, mas eu acho que faltou um pouco de orientação, então ela não ascendeu tanto internacionalmente quanto a gente esperava. Uhum. E por outro lado, a Bruna Schmitz, que era patrocinada, tinha o mesmo patrocínio da Tininha na época, e depois mudou, se não me engano, ela teve uma outra estrutura, um outro suporte. Ela tinha um empresário que colocou ela para fazer viagem internacional desde cedo. Ela tinha um patrocínio que comprava o barulho dela, né? Embarcava nos sonhos dela, e ela evoluiu e fez parte da elite do surf mundial durante um ano, mesmo não tendo o mesmo nível de surf que a Tininha. Se você perguntar para qualquer um quem foi Diana Cristina e quem foi a Bruna Schmitz, as pessoas vão falar, olha, de surf, a Tininha dá de 10-0, mas assim, o surfista não é só o surf. O competidor não vai se garantir só no surf, só dentro d'água. Tem que ser um bom profissional fora d'água também. Tem que ter determinação fora d'água para ser um competidor, um atleta completo, né? O surfista profissional, para mim, é isso. Não. E o que vem acontecendo é que o esporte vem se tornando cada vez mais... A performance tem crescido muito, a exigência, né, de performance tem aumentado pelo próprio nível, né, que vai subindo conforme os desenvolvimentos e tal. Até de treinamento, enfim, né, de todos esses fatores ao redor. Mas, por outro lado, a maioria dos surfistas acaba recebendo mais incumbências em cima dele. Assim como está crescendo, porque existem surfistas se dando muito bem e tendo equipes e tendo verdadeiras estruturas ao seu redor, assim, que fazem o potencial ir lá, né, tipo, todo ser 100% aproveitado, a galera que não tem as mesmas condições, que não tem os mesmos patrocínios, enfim, a condição financeira para criar essa estrutura fica cada vez mais sobrecarregado de outras coisas que não é surfar, né? Que não é desenvolver o surf especificamente. Eu acho muito louco isso. É um caminho de evolução que você olha e fala, meu Deus, tipo, tá evoluindo mesmo ou tá só criando abismos, assim, sabe? Isso, e as cobranças são as mesmas, né? E as oportunidades não. Exato. Ano passado, nos últimos 3 anos, assim, as pessoas têm falado muito sobre um gap que existe no surf feminino brasileiro, e eu sempre falei que não existe esse gap, não existe uma lacuna entre Silvana Lima e Tainá Hinkel, por exemplo, ou entre a Silvana e a Tatiana Weston Webb, que se naturalizou brasileira recentemente. Sim. Não existe. Existem muitas surfistas boas, né, nesse meio aqui que não tiveram oportunidades, que não viajaram pelo mundo para evoluírem e se darem bem. Porque não adianta você, então vai ter etapa do QS no Brasil,
e as meninas vão competir e você cobra ali. E aí, aqui no Brasil as meninas dominam, né? Porque conhecem a onda, tem na bagagem essa vivência de ter competido já em várias ondas do Brasil e tal. Aí chega numa etapa da Austrália ou na China ou no Japão e as pessoas não têm o mesmo desempenho. Mas aí eu te pergunto, a pessoa, a menina viajou, chegou em cima da hora, não conhecia o lugar. Tipo, tem que ter um período para você se ambientar ao lugar, para você se acostumar com a temperatura da água, com a alimentação. E eu acho que quando o surfista já tem essa oportunidade de viajar e conhecer lugares, quando ele vai competir naquele lugar, ele já se sente mais à vontade. Uma pessoa que nunca foi para o Havaí vai competir um QS em Sunset, talvez surfe pra caramba. Vai chegar lá e vai perder de cara. Agora, uma pessoa que já foi para o Havaí várias vezes, que vai para o Havaí em toda a temporada e tem a oportunidade de surfar onda de Sunset, como é o caso do Samuel Pulpo, que já, tipo assim, tá cascudo de Havaí, com certeza ele vai ter um bom resultado, ele vai se sentir em casa, ele vai, entendeu? Então, assim, não adianta a gente cobrar das meninas igual ao que a gente cobra dos meninos, porque não vai acontecer um resultado sem ter uma estrutura, sem dar uma oportunidade para essa surfista se preparar para o circuito mundial. A gente não vai achar uma substituta, a gente não vai ter uma substituta para a Silvana do nada. Sim. Talvez a gente tenha que esperar a Taina Hinkel, porque a Taina Hinkel, desde 10 anos de idade, que ela vai para a Indonésia, ela tipo, já tem essa experiência, já tem esse suporte, e isso é maravilhoso. Ela já participou de eventos aqui no Brasil profissionais, já teve ótimos resultados, já competiu o CT como convidada, né? Venceu a triagem e competiu. Então, assim, você percebe que é uma outra estrutura. Exatamente. É uma atleta que está sendo construída desde o início com todas essas oportunidades. É diferente de uma Monique Santos, por exemplo, que é diferente da Diana Cristina, por exemplo. E aí você vai olhar e vai falar, poxa, existe um gap, não tem ninguém entre a Silvana e a Tainá que surfe tão bem. A próxima Silvana Lima é a Taina Hinkel. Não, gente, vamos olhar, vamos abrir tipo, vamos olhar pro todo e vamos entender que existem muitas meninas que surfam bem pra caramba, e eu vejo que essas meninas não têm oportunidade de viajarem e para fora e competir, entendeu? Sim. O buraco é mais embaixo. Exatamente. E sabe o que eu acho legal? Que é muito interessante essa história toda da Tainá, porque ela permite que que isso não seja só um discurso. Ela é uma prova viva de que quando se tem o investimento, o incentivo, a oportunidade, realmente há desenvolvimento, né? E não é um desenvolvimento inferior ao masculino, assim, porque, né, Tainá ganhava dos meninos, teve que parar de competir no masculino porque a galera achou ruim ela ganhando dos meninos. Então, né, tipo, pronto, tá aí a prova. Não é um discurso só, não é um machismo, tá comprovado. Exatamente, tá comprovado. Queria falar um pouquinho sobre o perfil, né, Surfistas Negras, que você criou. Queria saber qual a tua visão sobre a necessidade desses movimentos. Existem movimentos lá fora também, né? Eu queria saber se houve uma inspiração no que estava acontecendo e qual a intenção mesmo do perfil ali, o que é o objetivo e como você organiza isso, assim. Então, com o passar dos anos, eu comecei a entender essa questão do racismo estrutural no Brasil. Comecei a olhar de outra forma para a minha carreira competitiva e para a falta de patrocínio, para a falta de oportunidades. E comecei a entender. Eu falei, poxa, infelizmente a indústria do surf é racista. Eu demorei anos para entender isso. E em 2014... Em 2015, eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira viagem internacional para surfar. Em 2015, após mais de 10 anos de surf, já ter sido competidora profissional e amadora e tudo mais. Em 2015, eu fui para a Califórnia e tive a oportunidade de conhecer o movimento Brown Girl Surf. E eu tive... Foi muito legal, porque eu fiquei hospedada na casa, eu estava dura, viajei naquela de ficar hospedada na casa de amigos e amigos em comum e tudo mais, e aí eu fiquei 10 dias na região ali de São Clemente, acompanhei de perto o Trestles Pro, e depois eu fui para São Francisco e para Oakland, e aí em Oakland eu fiquei hospedada na casa da Mira, que é a idealizadora do Brown, e aí ela me convidou para participar de uma ação
do movimento dela. Ela falou, Érica, você pode dar uma aula de surf para as meninas? Eu, poxa, mas como é que eu vou me comunicar? Eu não falo bem inglês, tipo, mas tá bom, vamos nessa, tal. E aí eu comecei a entender o projeto dela, que era ela dá aula de surf gratuita, ela realiza uma clínica, assim, um dia de clínica, com meninas negras e indianas e muçulmanas que moram na Califórnia, as meninas do subúrbio. E aí eu conheci uma outra galera e eu falei, gente, que isso, cara? Essas meninas estão... Eu conheci meninas que surfaram pela primeira vez, eu conheci meninas que não conheciam o mar. E eu fico até arrepiada de falar, porque foi uma experiência muito gratificante e enriquecedora para mim como pessoa. Eu falei, caramba, tipo, o surf é muito... Nossa, até me emociono. Porque o surf... Peraí. Todo o tempo que você quiser. Eu acho que o surf, na essência, ele é muito maior do que apenas um campeonato, apenas o circuito mundial. E isso que a mídia vende. Eu acho que, na essência, o surf é um esporte que transforma vidas de verdade, quebra barreiras, te faz... Nossa, peraí. Depois eu edito essa parte. Então, eu acho que o surf é um esporte que, de verdade, ele transforma a vida das pessoas e pode transformar, de verdade, assim, na essência, né, do esporte, pode transformar a vida de uma pessoa para o resto da vida, para o todo, assim. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu falei, cara, preciso... Acho que no Brasil as pessoas precisam ter alguma coisa como essa. Isso foi em 2015. Eu fiquei pensando, na época eu trabalhava no RU e já trabalhava com... Na época eu já trabalhava com jornalismo especializado em surf e eu não via uma preocupação do todo para essa questão racial. As pessoas... houve um boom de movimentos de surf feminino e a maioria dos movimentos femininos são brancos. Tem muita mina branca e fazem viagens e fazem clínicas e eu acho maravilhoso esse encontro, essa conexão. As mulheres estão se fortalecendo cada vez mais, só que ninguém atenta para o fato de não ter uma mulher negra naquele grupo. Se você fizer uma busca no Google de surf trips femininas no Brasil, ou de programas de surf feminino, ou nas revistas de surf feminino, é quase que exclusivamente branco. Sim. E aí, ninguém que está no poder disso, né? Em uma posição de poder que resolve, que convida, que promove, eu não vejo muito essa preocupação dessas pessoas. Só que para quem está aqui na base da pirâmide, as mulheres negras, essas mulheres são impactadas, porque se você é uma mulher negra ou uma criança e você não se vê naquele lugar, se você não se enxerga para que você vai começar a surfar, se você não se identifica? Sim. Então eu fiquei me questionando sobre isso e eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E os anos foram se passando e eu não sabia por onde começar, não tinha coragem e tal. Fui sendo levada, né? E aí, em 2019, a Ianca Costa foi uma grande inspiração para mim, né? Ela venceu em 2019, ela venceu a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, em Ubatuba. E aí a segunda etapa do circuito iria acontecer em Itacaré, no sul da Bahia, cidade que eu cresci e tudo mais, que é uma cidade maravilhosa, mas é caro para chegar em Itacaré, porque o aeroporto é o aeroporto de Ilhéus, as passagens são mais caras. E aí a Ianca Costa não ia para a segunda etapa por falta de patrocínio. E aí eu falei, cara, é muito surreal, assim, é muito escroto a líder do circuito brasileiro não ir para a segunda etapa porque não tem patrocínio. E na época as pessoas questionaram, mas por que ela não usa a premiação da primeira etapa para ir para a segunda? Por que ela não vai de ônibus? Tipo assim, várias pessoas falaram muito. Eu falei, cara, a Ianca já pode ter usado o dinheiro para outras coisas, ela tem outras prioridades. Sim. E esse lance de você pegar a sua premiação e investir para a próxima etapa, eu já passei por isso. É bom e é ruim. Porque você não vai relaxada pro campeonato, você tem aquela cobrança, né? Caramba, tô gastando todo o dinheiro que eu tinha, todas as minhas economias. Aí você chega no campeonato, às vezes a primeira fase não tem premiação de dinheiro, aí você perde de cara, porque você não tá bem de cabeça. Então, assim,
A Ianca não foi para o campeonato e eu falei, cara, como é que pode, né? A líder do ranking não foi para o campeonato e era um momento de retorno dos circuitos femininos, né? Dos eventos femininos. Há muito tempo não tinha... O Brasil ficou 5 anos sem um circuito feminino. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para mostrar essas meninas. Uhum. Tem, assim como eu me vejo na Ianca e outras meninas devem se enxergar e se identificar com a Ianca. As situações estão se repetindo, os ciclos vão se repetindo. Então eu vou fazer alguma coisa para dar visibilidade para essas meninas negras, porque eu conheço várias e vou fazer. Sim. Aí fiquei pensando, eu falei, cara, uma página no Instagram. É prático, fácil, é gratuito. Aí eu criei a página no Instagram. De cara, muita gente curtiu, seguiu, muita gente me procurou para falar sobre o assunto, para saber o que era aquilo, se era um coletivo, o que era. Eu falei, gente, olha, isso aqui é um movimento, eu criei para dar visibilidade para essas meninas, somos muitas, tal. E aí a parada foi crescendo. Inicialmente, eu criei uma planilha bem amadora, assim, né? Mas com o objetivo de ajudar as meninas. Eu fiz um formulário, pedi para as meninas competidoras preencherem para saber o que cada uma tinha e o que ela pretendia competir naquele ano. Então, as meninas escreveram lá, eu tenho apoio de roupa, não tenho apoio financeiro, não tenho apoio de prancha e tal. Ninguém tinha apoio financeiro. Uhum. 99% não tinha apoio financeiro. Uma ou outra tinha um apoio de prancha ou de alguma outra coisa. E marcas começaram a entrar em contato comigo, através dos Surfistas Negras, para apoiar alguma menina. Quero patrocinar, tal. Então, eu fiz a ponte. Eu dei o telefone, passei o contato para algumas meninas tentarem organizar alguma coisa lá de patrocínio. E depois eu falei, vai ser muito legal se eu fizer alguma coisa presencial. Porque eu recebia muita mensagem nos Surfistas Negras de meninas assim, caramba, eu nunca vi uma mulher negra surfando. Entrei aqui na página, tem mais de 20. E eu falei, como assim, gente? A pessoa nunca viu uma mulher negra surfando. Eu falei, porque a pessoa que não é do ambiente do surf, que não, né? Realmente, a gente não tá na televisão, a gente não tá no... Então eu falei, cara, tem muita gente... E outras meninas escreviam e falavam, que incrível, agora eu tô me reconhecendo, agora eu me identifiquei, eu vejo que é capaz, que eu sou capaz, eu posso experimentar esse esporte. Existem pessoas como eu surfando. E eu falei, cara, é uma potência, né? Tem um poder você criar um movimento desse, porque eu não digo de números, porque números eu acho que é um simples detalhe, mas assim, a influência que você gera quando você cria um movimento com uma causa, levanta uma bandeira, isso é muito importante e mudou a minha vida assim também, porque depois desse movimento eu conheci várias pessoas, eu conheci meninas negras do Brasil e do mundo inteiro, porque o meu olhar estava muito limitado para aquela bolha de competição. Sim. Então eu conhecia a Melissa Policarpo, a Ianca Costa, a Diana Cristina, a Júlia Santos, a Suelen Araíza. Mas para além dessa bolha do mundo de competição, existem muitas meninas no Brasil e no mundo que pegam onda. E existem muitos projetos. Mas enfim, aí eu organizei um Encontro Nacional de Surfistas Negras e Nordestinas, que aconteceu no Rio de Janeiro em novembro de 2019. E foi muito legal, porque consegui reunir várias gerações do surf feminino brasileiro, a Ianca Costa, a Monique Santos, a Noala Costa, que foi a primeira surfista negra a competir no circuito brasileiro. É uma pernambucana arretada que tem um projeto maravilhoso chamado Todas pro Mar, TPM Todas pro Mar. Então, foi um dia incrível. A gente fez aula de surf, roda de conversa, uma vivência com as meninas, com a Vanessa da Longarina. Foi uma manhã, mágica, assim, de muita troca. E na roda de conversa, que a gente determinou 1 hora de conversa, eu vi que as meninas tinham muita necessidade de falar. Elas gostaram de ouvir, mas elas também tinham muito para falar. Tinham muita experiência para compartilhar. E eu falei, cara, eu vou ter que fazer um encontro desse por mês. E esse primeiro encontro não tinha patrocínio financeiro de ninguém. Eu consegui alguns apoios de roupa, de frutas, de tal. Cobrei um valor simbólico para poder... Aluguei prancha para fazer o encontro. Então foi muito que... Eu não sou produtora de evento, então foi muito na garra, na vontade de fazer. E foi muito interessante que as meninas compraram o barulho, entraram no meu sonho ali de realizar isso.
e deram aula de graça, todo mundo trabalhou de graça e foi um evento bonito. E eu falei, cara, eu posso fazer isso uma vez por mês, para movimentar, para conhecer as meninas. O meu sonho é fazer o encontro em vários estados, não só aqui no Rio de Janeiro. Só que aí, no início do ano, eu falei, vou esperar o carnaval passar para, de fato, anunciar o calendário e fazer. E aí chegou o nosso querido coronavírus. Sim, chegou o apocalipse. E aí, exatamente, aí travou tudo, tomei uma rasteira e agora eu tô pensando já em projeto para 2021, mas quero fazer uma coisa virtual com as meninas. Tô pensando em fazer mesas de roda de conversa virtual, porque tem muita menina querendo falar, querendo ouvir. Eu acho que tem muita coisa interessante que pode acontecer nesse campo virtual também. O que mais tem, na verdade, é a menina querendo se enxergar na outra, né? E ir junto, assim, tipo, todo mundo vai... É essencial, assim. Eu acompanho desde o começo o perfil, acho muito legal. Realmente conheci várias meninas que eu não conhecia através do perfil ali. Acho isso o máximo, assim, muito bom mesmo. No meio do surf, eu vou ser sincera com você, eu vejo até... existe também uma negação, assim, né, de algumas pessoas, de, não, isso não faz diferença e tal, que eu acho uma alucinação, assim, sabe? Acho uma loucura bizarra. Então, essa diferença que me choca muito, por exemplo, ver que aqui no Brasil, óbvio que em outros lugares também, tem muitas meninas negras, homens negros que surfam incrivelmente, têm um talento bizarro e se tivessem as mesmas oportunidades, estariam lá no topo, entendeu? Quando você abre a página, por exemplo, da WSL, tanto no masculino quanto no feminino, você vai nos top 100 ali do QS, cara, eu acho que não enche uma mão, né? No masculino, que ainda até tem mais, eu acho que não tem 5, assim, homens negros no meio do QS. No CT, então, nem se fala, né? Acho que hoje, no ranking atual, acho que tem o Jadson, acho que é o único que das meninas, o negócio parece um catálogo da Mattel, né? De Jesus amado, é uma coisa assim impressionante. É vergonhoso, é muito feio, entendeu? É ridículo, não sei, eu não tenho no adjetivo, eu acho, porque o que cenário mais escroto mesmo, né? Que não permite com que as pessoas que têm toda a habilidade vão em frente. Assim, a gente falou um pouco, né, sobre as oportunidades e tudo mais, e eu acho que isso nunca é demais falar, assim, porque realmente ainda é muito presente, especialmente no surf, a negação disso, assim. Eu fico chocada com a forma como isso, no surf, a coisa é alienada em relação a isso, sabe? Como as pessoas ainda se preocupam, elas colocam uma energia em negar mesmo, assim, sabe? Tipo, não é que elas falam assim, não, tá tudo bem, não tem a ver comigo, não. Elas querem negar, elas querem falar que não existe, assim. Mas eu conheço um negro que surfa. Óbvio. Tipo, meu Deus, tipo... né? Eu fico se apegando àquele um único exemplo que conseguiu quebrar uma barreira, assim, tipo... eu acho muito louco. E aí eu me pergunto como é que pode, assim, hoje em dia ainda, ser tão... não existe uma mínima proporção, sabe? Quando você olha uma tabela dessas de ranking mundial, por exemplo. Mesmo nacional, assim. Tipo... Eu acho que as empresas que vivem do surf, né, que lucram com o surf, com a indústria do surf... precisam atentar para isso, porque elas estão no topo ali, né? Elas patrocinam, elas podem investir em atletas. E eu vejo hoje um movimento muito de patrocinar quem já está no topo. A prancha do Gabriel Medina não tem espaço para colar mais adesivo de tanto adesivo que tem de patrocínio. E o Gabriel Medina é um dos maiores surfistas de todos os tempos, isso é inegável, assim. Ele é um cara incrível. Mas, assim, existem outras pessoas que merecem patrocínio, existem outras pessoas que podem vir a conseguir um título mundial. Mas essa pessoa não vai surgir do nada. Essa pessoa precisa ter um suporte, precisa ter oportunidade de viajar, precisa ter oportunidade de competir em eventos. Para as pessoas que não entendem muito como funciona o circuito da WSL,
tem a divisão de acesso, que é o QS, e tem a divisão principal, que é o CT. A divisão de acesso são vários níveis. Então, a gente não pode pegar um surfista qualquer que nunca competiu no QS e colocar ele para competir num evento Prime, num evento 10 mil em Sunset ou em Haleiwa. Isso não vai acontecer, porque existe uma hierarquia ali. Você tem que começar a competir nos eventos menores. Quando você melhora a sua posição no ranking, você vai competir os eventos de 3 mil, de nível 6 mil, e a partir daí você vai ter o seed, né, para participar de um evento grande. E a pontuação exigida para um surfista ali, a linha de corte, né, que a gente chama, para um surfista entrar para a elite do surf mundial, até 2019 era mais ou menos de 20 mil pontos. Então, o que acontecia? Quem tinha seed e tinha oportunidade de competir os eventos de 10 mil pontos, os eventos do Havaí, as etapas mais valiosas, às vezes nem competiam o circuito inteiro, se davam bem ali e entravam para o CT. E aquele surfista brasileiro nordestino que só compete as etapas do QS no Brasil, não participam dos eventos maiores e nunca vão estar ali entre os 20 primeiros, entre os 10 primeiros para a entrada para o CT. E isso acontece com as meninas também. As pessoas precisam entender que aqui no Brasil, as etapas do QS, as etapas do circuito de acesso ao CT, são etapas de nível baixo. Ano passado aconteceu a etapa de nível 1.000 pontos e 1.500, se eu não me engano. Então, legal, uma brasileira ganhou uma etapa de 1.500. A Monique Santos já ganhou uma etapa. Mas, assim, isso não faz cosquinha no ranking. As brasileiras precisam participar dos eventos maiores, elas precisam viajar. E isso, o racismo, e quando eu falo que é o racismo, as pessoas mas é mimimi, mas o racismo não existe. É engraçado, quando eu criei o movimento, as pessoas comentavam: poxa, o surf, nunca existiu segregação no surf, vocês estão inventando uma coisa que nunca existiu. Cara, é você ser cego ou você não querer enxergar mesmo que não existe, porque como assim não existe? Você vê as pessoas patrocinadas, você vê mulheres negras nos programas, protagonizando os programas na TV no canal especializado em surf? Não, você não enxerga isso. E quando tem se tiver uma participação rápida, mas quem protagoniza, quem tá lucrando, porque aparecer no programa não significa que você ganhou para aquilo. Hoje em dia, as pessoas te convidam para participar de um programa só para participar. Porque qual vai ser o seu retorno? O seu retorno vai ser aparecer na televisão. Eu te divulgo, né? Eu te divulgo. Mas aparecer na televisão não paga minhas contas. A conta de luz, a conta de água eu tenho que pagar no dinheiro. E aí quem ganha dinheiro nesses programas não são as mulheres negras, não são os homens negros. Então, assim, é toda uma estrutura, é todo um sistema que precisa mudar. Mas o que acontece? Quem está nas posições de privilégio não quer sair da sua posição de privilégio. Sim. E aí falam, mas eu não posso opinar muito, mas eu não posso mudar isso. É assim, gente. Vamos aceitar que é assim. Gente, não. A gente pode mudar, a gente pode questionar, a gente não pode aceitar tudo. A gente não pode aceitar tudo de olhos vendados e tudo bem, porque olha o nosso histórico, né? Olha o nosso histórico. Você comentou da legislação, e aqui no Brasil já teve lei que proibiu o negro de frequentar a escola. Então, olha o nosso histórico. A gente já teve uma lei que proibia o negro de frequentar a escola. A primeira lei de cota no Brasil que foi criada foi para os filhos de fazendeiros, imigrantes italianos e alemães. Então, assim, cota não precisa de cota. A primeira cota foi para os europeus. Enquanto os negros eram proibidos e não tinham oportunidade de frequentar uma faculdade, os europeus fudidos, né? Porque chegaram da Europa fudidos. Falidos. Eles chegaram no Brasil, ganharam terra, trabalho e bolsa na faculdade. E os negros libertos não ganharam porra nenhuma. Ganharam uma lei que proibia eles de frequentar determinados lugares e de praticar um esporte, como a capoeira. Então, assim, nosso histórico é muito infeliz a pessoa, hoje em dia, não entender que lá quando foi abolida, se não houve uma forma com que fizesse essas pessoas se tornarem cidadãos iguais aos outros, com as mesmas condições que os outros, já que eles foram roubados, né? Porque é isso que aconteceu, assim, foram roubados. Exatamente. Se isso não foi devolvido, da onde ia se tirar uma forma de fazer com que esse não fosse o destino que as pessoas interpretam como um destino natural, né? Que de natural, assim, tá bizarramente longe, né? Então, eu acho bem louco isso, eu acho que é fundamental falar, e principalmente falar dessas questões que vem lá do fundo, sabe? Em que Estados Unidos criou a segregação mesmo. Por exemplo,
acho que na praia, né, os negros não podiam ir na praia, então demorou para existir um primeiro negro surfista mesmo, né? Demorou porque lá não era o lugar que era permitido ele estar. Na África do Sul, o apartheid, toda a situação. Então houve um confronto, houve a possibilidade de confrontar isso, assim. E é nesse sentido que eu acho que é muito mais cruel no Brasil, porque isso ficou assim pianinho, sabe? Ficou quietinho o negócio, foi sorrateiro, sabe? E é sorrateiro até hoje, eu acho, sabe? E isso, na minha visão, faz ter uma força ainda maior, entendeu? Esse tipo de a segregação não institucionalizada, assim, ela é muito maior do que a que foi institucionalizada nos outros países, assim. A gente falou ali sobre essa reação do surf feminino aqui no Brasil voltar a ter, né, competições, uma lá, outra cá e tal, não uma coisa fortalecida, mas, enfim, a volta de um movimento para que se crie um circuito, né, definido, assim. Você acha que isso está se refletindo em igual oportunidade para as mulheres negras ou ainda... Eu acho que não se reflete porque não basta ter o evento, a pessoa tem que chegar ao evento. O Nordeste do Brasil é um celeiro de talentos incríveis, né? A Tita Tavares, a Silvana Lima, a Diana Cristina, são mulheres que fizeram história no surf brasileiro e mundial. E assim como elas, existem milhares, existem centenas de meninas no Ceará, na Paraíba, em Natal, que surfam muito. Nesse retorno do circuito brasileiro, nos últimos 2 anos tivemos o circuito da Abrasp e o circuito da CB Surf, profissional e amador. O circuito profissional, a maioria das etapas aconteceram no Sudeste e no Sul. A única etapa do Nordeste aconteceu no sul da Bahia. Sul da Bahia, que é quase Espírito Santo. Então, assim, é muito caro para uma garota sair do Ceará para competir no sul da Bahia ou para competir no Rio de Janeiro. Então, se você dá uma olhada no ranking brasileiro dos últimos 2 anos, quem está dominando ali as 20 primeiras colocações são meninas do Sudeste e do Sul. Ou uma outra menina do Nordeste que moram no Sudeste. Porque tem muitas meninas que moram no Rio de Janeiro e uma outra, assim, que conseguiram competir e viajar. Mas, assim, não vai surgir no cenário uma nova Silvana Lima do nada se não tiver campeonato lá. Se essa menina que está lá no Ceará não for vista e não tiver oportunidade de sair do Ceará. Porque tem umas meninas da nova geração, tem uma garota chamada Nalanda Carvalho, pra galera aí depois dar uma pesquisada. A garota surfa muito, ela dá aéreo rodando. E essa menina ela não compete no circuito profissional. Ela não tem essa oportunidade. Então, assim como ela, existem outras. Eu conheci a Nalanda através de Instagram. Olha como o Instagram tem conectado a gente, né? Sim. Através do Instagram, dos movimentos. Então, mas assim, a oportunidade dela sair de lá do Nordeste para competir ainda não veio, porque ela não tem o dinheiro para viajar e para competir. Então, ela tá ganhando muitos campeonatos por lá, mas no cenário brasileiro, assim, no total, no geral, não consegue porque não sai. E existem muitas. Na minha geração, assim, quando eu competi, ainda tinha uma garota chamada Stephanie Freitas, que surfava muito. Ela foi campeã brasileira no circuito de Petrobras, foi campeã brasileira no Brasileiro Amador também, mas depois não foi para frente, porque teve uma parada, né, nos eventos, e quando retornaram os eventos, esses eventos retornaram aos poucos e no Sudeste, com a família do Igor Dantas realizando aquela etapa de Ubatuba, aí uma etapa aqui no Rio de Janeiro, o circuito da Neutrox realizando etapa no Rio de Janeiro e no sul da Bahia. Então, assim, aos poucos, mas quando você não faz um campeonato em diversos estados, né, que seja acessível para todo mundo, vai ficar restrito aos novos talentos de determinadas regiões, né? Do Sudeste, do Sul. E é isso. Sim. Mudando agora um pouco de assunto, eu queria entrar Você trabalha o quê? Há quase uma década aí como jornalista? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Jornalista. E você já começou no jornalismo de surf? Exatamente. O que aconteceu? Lá em 2007, quando eu me mudei para o Rio, eu já tinha participado de algumas etapas do QS em Itacaré. E aí eu conheci uma jornalista do Uhu, a Lorena Montenegro. E aí quando eu vim morar no Rio, a gente ficou mantendo contato. E eu comecei a faculdade de jornalismo e eu
falava com ela, pô, se rolar uma oportunidade no Ru, me fala. Eu era muito fã do Ru desde sempre, né? E aí no final da minha faculdade, assim, faltando um ano para finalizar a faculdade, surgiu uma vaga de estágio no Ru. E aí eu fiz a entrevista com o Bruno Bocaiúva, ele adorou o fato de eu ser estudante de jornalismo e competidora profissional. Sim. Na época eu ainda conciliava as duas coisas, eu viajava e estudava e trabalhava, era uma loucura. Uhum. E aí comecei no Ru como estagiária. Um ano como estagiária, depois eu fui efetivada, fiquei um ano fazendo reportagem, fiquei 6 anos fazendo reportagens atrás da câmera, né? Aquela coisa de só sua mão aparecer. E nos últimos 4 anos eu tive a oportunidade de fazer reportagens de fato aparecendo e apresentar alguns programas. Então é uma história aí de 10 anos e um trabalho que me enriqueceu muito meu conhecimento como surfista, porque eu sempre tive a visão de competidora. Eu entendia muito de tudo, dos bastidores, do que acontecia na vida de uma competidora. Uhum. E quando eu passei a trabalhar num canal de TV especializado em surf, eu conheci a história do surf brasileiro, porque o canal Ru tem muito arquivo. Uhum. Eu tive contato com verdadeiras enciclopédias do surf, que é o Ricardo Bocão e o Bruno Bocaiúva. Uhum. Contato direto, né? O Bruno era o meu chefe, então a gente tinha reuniões semanais, a gente conversava, trocava muita ideia sobre os circuitos, sobre as histórias do surf. Então eu bebi direto na fonte, né? O Ricardo Bocão é uma lenda do surf, então eu acho que eu sou uma sortuda de ter trabalhado com eles e convivido com eles durante tanto tempo. Recentemente o canal mudou um pouco o conteúdo, né? Agora a gente está mais focado nas artes marciais. Está sendo uma experiência boa também, porque eu vivia numa bolha dos esportes radicais e agora eu estou conhecendo um outro lado do jornalismo, uma outra galera, e está sendo muito, muito produtivo, assim, muito gratificante trabalhar nessa área também, Legal. conhecer esse outro caminho. Sim, variar, né? Variar o assunto é sempre bom. Sair da zona de conforto é bom, né? No início a gente fica desesperado, mas depois a gente vê que é bom. Legal. E a tua visão nesse tempo todo, você acha que o jornalismo de surf, né, a mídia de surf, ela está evoluindo ou ela está... ou o contrário, ela está regredindo? E essa pergunta é difícil. Cara, eu acho que são fases, né? O canal Ru fez história, sendo o primeiro canal de esportes radicais da televisão brasileira. Tem o canal Off, que tem uma outra pegada, né? Tem programas incríveis, visuais incríveis e narram histórias de uma forma diferente. Tem a questão dos veículos impressos, né? Das mídias impressas, as revistas que acabaram falindo. Mas, por outro lado, estamos nessa era digital, que hoje em dia todo mundo tem uma página no Instagram, tem um canal no Instagram. Nessa pandemia, muita gente começou a fazer live, virou uma coisa normal, né? Você fazer uma live é um programa. Então, assim, eu acho que tem muita informação, tem muita gente trabalhando ainda com surf e eu não sei se essa galera, e eu não sei se essa galera tá tendo uma remuneração, né? Tem um retorno financeiro disso tudo que está sendo feito, mas eu acho que tem muita coisa boa sobre jornalismo e surf aí, né? No Instagram, no YouTube, no Spotify. Mas, assim, no geral, de TV, de revista, eu acho que... Na verdade, eu acho que houve uma transição dos veículos, né? Da forma de se fazer jornalismo com surf. Eu não acho que regrediu, eu acho que está evoluindo, mas bateu nessa curva da crise e a galera se reinventou e está passando por essa transição. Eu, por exemplo, agora estou fazendo um podcast também, no amor, porque eu estava sentindo muita saudade de falar sobre surf, de falar sobre surf feminino, e nessa pandemia eu não aderi às lives, eu devo ter feito umas 2 lives, eu não sei, eu sinto vergonha, apesar de ser jornalista, apesar de aparecer na televisão, esse negócio de ir ao vivo, de muita gente ali poder falar o que quiser para você, eu fiquei meio, tipo, recuada, assim. Mas a ideia do podcast eu gostei. A Naila Patrizzi, que é uma surfista que mora em Salvador, me convidou e estamos com um grupo de 4 meninas com esse objetivo de falar sobre o surf feminino, trocar ideia. E eu acho que esse é o caminho. A gente não pode esperar o convite de uma grande empresa ou de um canal de TV para fazer uma coisa.
Hoje, na era digital, a gente tem oportunidades de fazer, existem caminhos, né, para a gente fazer de forma gratuita. E aí, se der certo, deu, se ganhar dinheiro, ganhou. Se você quiser, no meio do caminho, mudar de lado ou de ir por outro caminho, você pode se reinventar a todo momento, né? A Com gente não está certeza. fechando um contrato com ninguém É, vitalício, então... exatamente. Não, eu concordo com você. Assim, na verdade, eu acho que a transição que rolou, né, nesse processo todo, que não é só no jornalismo de surf, né, no jornalismo como um todo, a mídia social bagunçou geral, né? E eu acho que as mídias analógicas, vamos dizer assim, elas demoraram muito para reagir, né? Para perceber que elas tinham que ter um outro papel nesse contexto. Eu acho que isso acabou desacreditando muito e acaba hoje tornando um pouco mais difícil você que trabalha mesmo com jornalismo, que faz um conteúdo profissional e tudo mais, né? Nessa concorrência com todo mundo fazendo o conteúdo, né? Todo mundo é conteúdo hoje, então, tipo, né? Quando você se coloca nessa competição, sendo que acho que as mídias tradicionais acabaram perdendo um pouco o sentido de ser, tem um desafio bizarro de conseguir realmente viver disso, né? Remunerar isso. Assim. A gente Exatamente. aqui na Flamboyant é o que passa, assim, parece que um resgate de credibilidade de um jornalismo profissional, sabe? Que eu acho que o jornalismo de surf, principalmente, ele sempre foi muito ligado por ter espaços restritos, né? Antes era a página da revista, o aparecer no canal de TV e tal. São espaços mais restritos, não é a imensidão, a Sim. infinidade de espaço que existe na internet. Eu acho que acabou ficando muito complexo assim de convencer, sabe? Tipo, houve uma perda de função, parece, que as mídias anteriores tiveram, e elas ficaram sempre muito focadas no factual e tudo mais, que está na internet mais rápido do que qualquer, né? Tá ali. A WSL agora faz o que a revista de surf fazia anos, décadas atrás, que era informar o que tinha Exatamente. acontecido no campeonato. Agora você sabe na hora que está acontecendo, né? Então, Exatamente. porra, não deu para perceber que você tinha que ter outra função, você realmente vai perdendo força, né? E acho que para quem surge nesse novo contexto já percebendo isso, tem um desafio de se colocar e conseguir viver dignamente, né, da coisa, porque aqui também a gente faz basicamente as coisas no amor, só que não se vive de amor, né? Só. Então, é muito louco isso. É uma coisa que faz parte do dia a dia aqui das nossas preocupações, e eu queria muito saber a tua opinião, assim, né, de quem acompanha também esse mercado há baita tempo aí, de dentro, né, de uma mídia forte. Como é que foi a linha do tempo ali? Que daí você mudou para, né, você ficou entre o jornalismo e a competição, em determinado momento você deixou a competição. Foi porque você Isso. preferiu o jornalismo mesmo, ou foi porque você achou que era mais promissor, ou porque estava pagando as contas mais do que competição, enfim? Qual foi a trajetória, assim? Exatamente. Então, eu comecei a surfar com 13 anos, mais ou menos, 13, 14 anos, lá em Itacaré, no sul da Bahia, né? E comecei a competir meio que meses depois de ter ficado em pé pela primeira vez, né? Tinham poucas meninas nos eventos e aí falavam: Erika, participa aqui. Meus primeiros campeonatos era tipo assim, tinham 4 meninas, eu ficava em quarto. Tinham 3 meninas, eu ficava em terceiro. E eu fiquei amarradona, assim, eu fiquei muito feliz de ganhar um prêmio, era um troféuzinho e era uma camiseta de surf. E eu fiquei encantada com daquela coisa da competição. E fui levando mais a sério e fui evoluindo. Eu morava próxima à praia, né? Itacaré respira surf. Eu acompanhei de perto eventos como Super Surf, etapas do CT e do QS feminino. Então eu fiquei encantada com aquilo e falei, não, eu quero isso, eu quero viver do surf. E aí, em 2006, eu fui campeã baiana, já num circuito mais maduro, com ótimas surfistas, era muito disputado, existia um nível de surf bom na Bahia, e eu fui campeã baiana. E eu falei, nossa, eu tô surfando bem. Aquela coisa de adolescente, né? Eu tinha 16 anos, eu falei, fui campeã baiana, eu quero ser campeã brasileira, quero ser tal, eu quero entrar pro CT. Comecei a sonhar alto, né? E aí eu falei, pô, beleza. Aí eu já competia, na época do baiano, eu já competia os brasileiros amador. E aí no brasileiro amador eu ficava em quinto, ficava em sétimo, aí ganhava medalha, fiz parte da equipe baiana durante muitos anos. A equipe baiana foi campeã baiana do circuito, né, por equipes, pela primeira vez na história, no ano que eu fiz parte.
Então eu fiquei assim, cara, que legal essa coisa de surfar e de competir. Que incrível poder trabalhar viajando o Brasil inteiro. Eu sempre gostei muito de viajar. E tinha os perrengues também, né? Porque não tinha patrocínio. Então, assim, uma vez a gente saiu da Bahia e demoramos 3 dias para chegar em Matinhos, no Paraná. De ônibus. Caramba. Ônibus quebrava, trocava o ônibus, dormia na estrada. Tinha os perrengues, mas foi uma fase muito boa, assim, de autoconhecimento e de explorar outros lugares e de conhecer pessoas. Então, eu fiquei muito encantada. E aí, quando em 2007 eu resolvi me mudar para o Rio, foi justamente com essa coisa com essa questão de preciso estudar, preciso fazer uma faculdade e quero ficar próxima às competições. Para falar a verdade, eu queria ficar próxima das competições. Só que minha mãe não ia deixar eu sair de casa se não fosse para fazer uma faculdade. Então eu falei, vou fazer uma faculdade. Eu queria esperar mais um pouco, eu queria ficar uns anos só competindo. E eu acabei ficando 1 ano só competindo. Eu terminei o ensino médio com 16, fazendo 17 anos. Então, eu era 1 ano adiantada. Eu falei, não, mãe, deixa eu ficar 1 ano só competindo. E aí, com 18, eu entro na faculdade. Ela, beleza, você vai ter esse ano. E aí, nesse ano, que foi o ano de 2007, nossa, tô ficando velha. Foi o ano de 2007, eu competi. Na primeira etapa do ano do circuito brasileiro, que foi em Matinhos, no Paraná, eu fiquei em 4º. Eu lembro foi um evento muito marcante para mim, porque foi a minha única final profissional. Foi esse evento. Era um evento da divisão de acesso ao Super Surf. E a final foi eu, Crisna de Souza, Thaís de Almeida e Nathalie Martins. Meninas que surfavam muito e que já faziam parte da elite. E antes da final, eu eliminei algumas surfistas que já faziam parte da elite. Então aquilo me subiu a cabeça. Eu falei, cara, eu tô surfando bem mesmo. Tipo, é isso, acho que é o meu momento de virar profissional. Aí eu lembro que a premiação era o seguinte: se você era amadora, você só ganhava metade da premiação. Eu não lembro se a minha premiação foi tipo R$2.000, e aí, pelo fato de eu ser amadora, eu só ia ganhar 1.000, e 1.000 ficava para a Brasp. Mas eu tinha a opção de me profissionalizar naquele evento e ganhar a premiação toda. Eu falei, sabe de uma? Vou virar profissional. Tô com 18 anos, fiz final aqui. Tipo, tô surfando bem e tal. E aí virei profissional. Naquele ano, eu acabei que bati na trave, assim. Eu fiz alguns resultados, mas bati na trave e não entrei pro Super Surf por uma vaga. Classificou até a 12ª, eu fiquei em 13º no ranking. Aí foi um baque também, né? Porque tinha aquela coisa da autocobrança, de você se boicotar. Eu me boicotava muito nas competições. Eu surfava bem no free surf, na competição tinha baterias que eu já entrava perdida. Eu lembro de um evento no Arpoador que a bateria, se eu não me engano, era eu, a Andrea Lopes, a Marina Werneck e a Tita Tavares. Na época, eu treinava com a Marina, num estúdio de Pilates aqui no Rio. E, obviamente, a gente queria passar aquela bateria juntas. Mas, na realidade, eu não acreditava que aquilo fosse uma coisa possível. Porque eu achava que a Tita e a André surfavam muito. E eu falava, cara, essa bateria, a Tita vai ganhar. Eu vou batalhar para ficar em 2º lugar. Esse foi o meu pensamento. E, cara, o mar tava 1 metrão, assim, correnteza, tal. Resultado. Fiquei preocupada com a Tita e fiquei com esse pensamento de passar em 2º lugar. Não me soltei na bateria, entrei perdida, né? Porque quando você entra numa bateria preocupada em passar em 2º lugar, achando que a bateria já tem uma vencedora, você já já entrou perdida. Passaram a bateria Andréia e Marina. Eu fiquei em 3º e Tita em 4º. Aí eu falei, cara, que burra que eu fui. Tipo, eu comecei a entender essa lógica do emocional, né? De você não pode subestimar nenhum atleta. Pode ser a última do ranking. E você não pode entrar numa bateria perdida e considerar que você já perdeu para aquela surfista porque você admira aquela surfista. Porque senão você já perdeu a bateria. Então você não precisa nem competir. Sim. Se você acha que você vai perder para aquela surfista, você não compete. Então, assim, eu tinha o psicológico meio fraco. E eu perdi muita bateria de bobeira porque eu já entrava perdida. E aí eu bati na trave algumas vezes. E o ano que eu fiz parte da elite do surf brasileiro foi o ano de 2009, que na verdade não foi um ano que eu me classifiquei. Eu fiquei por uma vaga também no circuito de acesso. Só que a Monique Santos, que é minha amiga, ela teve que operar o ombro. Ela tinha o ombro solto. Então a Monique teve que operar o ombro e ia ficar 6 meses sem poder surfar. E aí a primeira alternate era eu. Então eu entrei como alternate. E aí participei, foi legal, mas ainda assim eu não tinha muito suporte emocional, assim, eu viajava, perdia muito.
tinha essa preocupação de ganhar, eu ganhava o dinheiro e no mês seguinte já tinha outra competição, eu não tinha patrocínio nenhum, então eu tinha que guardar esse dinheiro para poder viajar para outro evento. Sim. Assim, foi uma experiência. Hoje eu vejo de uma outra forma. Na época eu ficava com muita raiva quando eu perdi uma bateria e tal. Hoje eu consigo enxergar de uma outra forma. Eu era muito inexperiente para a competição. Para você ser uma boa competidora, você tem que ser forte emocionalmente. Você não pode ser uma pessoa fraca, desestruturada, uma pessoa que vai muito na onda do outro, de achar que vai entrar na bateria e tem uma surfista com um nível superior. Porque bateria é quase que uma loteria. Você tem que estar bem preparado fisicamente, você tem que surfar bem. Uhum. Mas naqueles 30 minutos, naqueles 20 minutos, vai passar a bateria quem fizer as 2 melhores ondas. Então você pode cair numa bateria com Stephanie Gilmore e ela boiar e você pegar 2 ondas medianas e ganhar da Stephanie Gilmore. Uhum. Assim como eu ganhei da Tita Tavares numa bateria. Fomos as 2 eliminadas, né? Mas eu ganhei da Tita. E eu falei, caramba, eu ganhei da Tita e não ganhei da Marina. Mas é aquilo, bateria, você não pode subestimar ninguém. E é isso. E aí a questão do jornalismo, quando eu entrei quando eu estava no final da faculdade, que eu consegui o estágio, foi muito isso de me bancar também, de ter que pagar as contas, aquela transição de adolescente para adulta, preciso me bancar, tal, e o surf não estava pagando as minhas contas, eu não tinha patrocínio. E aí eu comecei a viajar pelo Uhu para cobrir os eventos. Eu lembro que logo no início, no Uhu, eu fui para Maracaípe, participei da triagem do BSP, fui eliminada, não consegui entrar para o evento principal e acabei que eu estava lá também para cobrir. Uhum. Só que tinha uma coisa muito louca. Quando eu ia para os campeonatos como surfista, como competidora, eu ia sempre no perrengue. Eu ia na pousada mais barata, eu tinha que almoçar ou jantar, porque não tinha dinheiro para fazer as 2 refeições. Tomava aquele café da manhã na pousada, comia fruta na praia e fazia uma refeição no dia. Não tinha dinheiro para almoçar e jantar, entendeu? Então, como jornalista, o jogo virou, porque eu tinha um auxílio do meu trabalho e o campeonato bancava a hospedagem para a imprensa. Uhum. E a hospedagem era nos melhores hotéis. Então, assim, como surfista, eu me ferrava e ficava na casa de alguém ou na pousada mais barata, longe da praia. E como jornalista, eu tinha o privilégio de ficar na beira da praia, com tudo pago, recebendo informações privilegiadas também, de se o campeonato ia rolar ou se ia ser day off. Coisa que o surfista, às vezes, fica na praia o dia inteiro. Próxima chamada, 11 horas. Próxima chamada, tal. O jornalista, às vezes, já sabe antes que não vai ter campeonato naquele dia. Mas aí a direção de prova precisa fazer chamada para ficar, para manter o público na praia, né? Sim. Porque quando o evento tem um patrocinador, precisa manter o público na praia. Então, assim, eu comecei a ver que era mais jogo ser jornalista de surf e não a surfista. Mas foi muito orgânico. Eu parei de competir porque eu não estava tendo muito tempo para me dedicar. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro e eu treinava na zona oeste, no Recreio. Não tinha carro na época, eu pegava 2 horas de trânsito para treinar com o Rubalinho, do Cádiz, então aí eu passava o final de semana. No início eu subia direto, aí quando eu comecei a trabalhar, estagiar e estudar, era um turno direto. Eu estagiava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Que horas eu ia surfar? Não tinha. Começou a não sobrar tempo, aí eu virei surfista de final de semana. E aí foi tudo muito orgânico. Quando eu vi, eu já era a Érica Prado, todo mundo me conhecia como a repórter do Ru. E eu falava, cara, eu sou surfista, eu sou... Mas aí foi tudo bem. Acho que o surf competição foi uma fase na minha vida, o jornalismo está sendo uma outra fase. E de vez em quando eu ainda participo. Sou convidada para um evento aqui no Rio, Jogos Cariocas de Verão, aí participo. Ou algum evento universitário, participo. Legal. Eu gosto do friozinho na barriga, mas não é prioridade na minha vida mais. Daqui para frente, aí os planos, conta mais do podcast, quando é que ele estreia e o que a gente espera aí do... Então, o podcast se chama Na Praia Delas. É um desafio novo, porque eu nunca fiz podcast na vida e, para falar a verdade, eu não era nem muito fã, não era consumidora de podcasts. Então, é um desafio novo e o nosso objetivo é falar sobre surf feminino, porque acaba que as mulheres ficam sempre em escanteio, né? Você abre as mídias, os sites, os jornais, os programas, as mulheres, da maioria das vezes, estão ali no escanteio. Então, eu estou vendo nesse podcast uma oportunidade de falar sobre coisas cotidianas, assuntos polêmicos ou não, de trocar experiências com as meninas. E somos 4 meninas, né?
Eu, ex-competidora e jornalista, a Ianca, que é surfista profissional, a Potira Roland, que é preparadora física e free surf, e a Naila Patrizzi, que também é preparadora física, professora de surf, bióloga. Então, assim, juntou... Eu conheço a Naila pelo Instagram também, a gente já trocou. Ela começou a ouvir a gente no surf de mesa. Aqui. Legal. Ela é muito legal, eu gostei muito do trabalho dela, assim, do que ela faz. E a ideia do podcast foi dela, ela me procurou e me convidou, e eu falei, caramba, será? Eu nunca fiz isso, como funciona, como que vai ser? Tá bom, vamos nessa. E aí nos juntamos e estamos vivendo essa experiência. A gente colocou um episódio de apresentação no ar e a estreia vai ser no dia 4 de setembro. A ideia é toda sexta-feira ter um episódio novo. Mas como todo mundo tem seus planos, seus objetivos de vida, então e fechar coisa na pandemia no isolamento social é uma coisa, né? Agora, quando a vida meio que voltar para esse novo normal, eu não sei como a gente vai se organizar, mas a ideia é ter episódio novo toda semana, falar muito de surf feminino e tudo que envolve esse universo. Muito legal. Já tem, então, um lá no ar para ver? Pra ouvir? Isso, ver, não, tem. Né? Pra escutar. Tem o episódio legal, vou procurar. Spotify e tem a nossa página no Instagram também para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a gente. Muito legal, então. Érica, muito obrigada pela baita conversa legal. Me senti muito feliz aqui. Carol, eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Te desejo sucesso nesse podcast e nos projetos da Flamboyard também. Acho que esse é o caminho. Vamos nos fortalecer e continuar produzindo. Ganhando dinheiro ou não, a gente precisa falar. É o que a gente sabe fazer, né? É o que a gente sabe fazer. A gente precisa disso, né? É o que nos move. É isso. Então, é isso. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Vou estar aqui de novo com uma ótima entrevista, com uma ótima entrevistada que é surpresa ainda. Um beijo, tchau. Até semana que vem. Valeu, Carol. Beijo, galera. Tchau, tchau.